Graça e paz, meus amados. Boa noite para todos. Muito bom estarmos aqui novamente, agora nesse tempo de adoração ao Senhor, esse tempo de entrega das nossas vidas ao Senhor, para, como igreja, unidos nesse ato de fé, podemos oferecer a nossa vida como sacrifício agradável a Deus através do culto racional, o culto que apresentamos ao Senhor com a plena consciência de quem nós somos, como vivemos, daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida e sempre reconhecendo o senhorio dele em nós. Lembrando que Ele tem esse cuidado sempre especial conosco, mesmo vivendo esse momento da nossa história como cristão, de afastamento, desse isolamento, mas unidos em uma só fé, sabendo o quanto o Senhor nos ama e a forma como Ele cuida de nós com tanta atenção. Somos uma geração privilegiada pelo fato de vivermos este momento da pandemia e o Senhor ter nos dado recursos tecnológicos para que possamos, através das redes sociais, chegarmos até você com a palavra do Senhor. Através das redes sociais nós interagimos e podemos ter essa nossa relação com os outros através da voz, do vídeo, e isso é um presente de Deus para a nossa geração. Nós louvamos a Deus por isso. Muito bom chegar até você, para que a gente possa, nesta noite tão especial, primeiro domingo do mês, como igreja, a data em que nós celebramos a ceia do Senhor, e nós, pela graça de Deus, o faremos hoje, mais uma vez, você na sua casa, e nós chegaremos até você dentro desse tempo de adoração e cumpriremos com alegria essa ordem de Jesus. As duas ordenanças Jesus nos deixou, batismo e a ceia. A ceia nós iremos cumpri-la, querendo Deus, hoje, nesse momento. A ordem de Jesus, a ceia do Senhor, é que ela deveria ser ministrada até que Ele voltasse, independente das circunstâncias, né? Então nós participaremos daqui a pouco, então você já pode preparar aí o seu material da sua ceia, se você ainda não preparou. Os irmãos fazem parte da igreja já foram orientados através dos grupos para se prepararem para esse momento e com certeza estão preparados com suco, com pão, para nós participarmos então da ceia do Senhor. Os irmãos, eles sempre gostam de lembrar-nos, né, disso também, através das fotografias, das lembranças desse momento. As fotos serão importantes também no nosso futuro, né? Regresso às atividades, para nós lembrarmos, né, sempre disso como um marco na nossa vida como igreja também. Independente das adversidades, nós nunca deixamos de ser igreja, continuamos sendo igreja, agindo como igreja, vivendo como igreja. Então eu quero nesse momento orar ao Senhor com você, você que está ligado conosco aí, vamos nos unir nesse ato de fé, em súplica, em oração ao Senhor, e depois desse momento de oração, eu quero trazer algumas palavras de saudação às pessoas que já estão conosco, e posteriormente a leitura do texto da Palavra de Deus, em Romanos capítulo 6. Então você já pode procurar a sua Bíblia aí, e localizando, você vai usar a versão online
Eu estou lendo através da versão King James, você pode pegar gratuitamente na internet, tá bom? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai, nós te pedimos, Deus, nesse momento, que o Senhor receba a nossa vida nesse momento de adoração ao Senhor. Recebe, Deus, a nossa gratidão por tudo aquilo quanto o Senhor tem feito em nós através da presença do Senhor, Deus. Vivemos esses tempos difíceis, mas tempos onde a presença do Senhor, ela manifesta na vida das pessoas, mesmo reconhecendo, Deus, que gostaríamos de estar perto das pessoas presencialmente, mas o plano do Senhor ainda não foi esse. Então, no tempo do Senhor, no plano do Senhor, nós estaremos. Mas agora, o Senhor nos dá essa oportunidade desta noite de vivermos como igreja, aprendendo da palavra do Senhor, unidos ao Senhor. Então, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa agora, ó Deus, abrir o nosso coração, a nossa mente para a Tua palavra. Tudo aquilo, ó Deus, que possa tirar a nossa atenção, que o Senhor possa permitir que não se manifeste, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, ter toda a nossa atenção voltada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar a bênção e a graça do Senhor nas nossas vidas e através da ação do Senhor em nós também nesta noite, Pai. Fala o nosso coração e tira de nós, todos nós, a angústia, a ansiedade, que nós descansemos sempre no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de fazermos esta leitura do texto proposto para esse momento, eu quero destacar aqui algumas pessoas que já estão aqui, outras já se manifestaram, algumas não. As que se manifestam eu consigo destacá-las, tá bom? As que não se manifestam, aqui nos comentários eu não consigo localizá-las, tá? Aqui através do Facebook, tá? Eu quero destacar aqui a presença da Sueli Teixeira, minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, lá em Governador Valadares, participando com a gente. Irmão Enéas Oliveira, Deus abençoe sua vida grandemente, a vida da Aline. Pastor José Walter, meu querido, amado e amigo, Pastor José Walter, Deus abençoe sua vida. Lourdinha, estou lá hoje junto com Davi também. Deus abençoe a vida de vocês. Também destacando aqui a Débora Trindade, Leda, Deus abençoe, Débora, sua vida, sua mãe, grandemente aí. Marcos Henrique, Marquinhos, Deus abençoe sua vida, viu? Cineia, Dudu, que esteja presente aí na vida de vocês. Rodrigo Teixeira, Deus abençoe, Rodrigo, também sua vida. Irmã Shirley Ramos, graça e paz, minha amada. Deus abençoe sua vida, a vida do Evandro também, que está aí com a gente também. Muito bem. Graça e paz. Saudações aqui que nós temos. Sueli dizendo para nós, tá? Saudades, né? De todos nós. Muito bem, Marquinhos. Que o Senhor possa estar realmente edificando a sua vida, a sua casa grandemente. Minu Teixeira, Deus abençoe. Minha sobrinha Edmara Carvalho, lá em Valadares também. Deus abençoe a sua vida. Minu Teixeira, Minu está nos lembrando aqui que elas estão lá unidos em casa. José, Irmã Coceta, Rosana, Giovana, Conceição. Tá lá uma turma grande lá, unida lá com a gente, né? Miriam Pérez Magalhães, Maria de Lourdes Santos Oliveira, boa noite, minha irmã, Deus abençoe o Davi também, né? O Davi, que bom
Você está aí ansioso para ouvir, né? Deus abençoe sua vida, tá, meu querido? Darlan Henrique, bem, Sulamita, minha filha está lá também. Annalise Teixeira, boa noite. Rosana, Antânia Mara Santos também, Deus abençoe, Tânia, a sua vida grandemente, toda a sua família. Irmão Marcelo Nogueira do Carmo, ou do Carmo Nogueira, né? Marcelo, boa noite, Deus abençoe sua vida grandemente, Marcelo. Que você seja glorificado através da sua vida e grandemente, tá? Paz seja com todos. Lourdes Costa, Deus abençoe também sua vida, Lourdinha. Maurício, toda a sua casa, viu? Muito bem, essas são algumas pessoas que chegaram aqui, que estão aqui conosco, então nós saudamos a todos. Depois, caso cheguem outras pessoas, a gente faz a saudação posteriormente. Vamos ler o texto da Palavra de Deus. Texto que está em Romanos capítulo 6. A partir do primeiro versículo, nós lemos o seguinte. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Outra versão diz, para que a graça aumente. De forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos ou somos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque, ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto a viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Portanto, o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus amados, esse
texto de Romanos capítulo 6, Paulo continua falando sobre isso ainda, na continuidade do texto, mas alguns destaques apenas para esta noite, dentro desse texto, para a nossa reflexão, quando teremos hoje a ceia do Senhor. Esses 3 primeiros versículos de Romanos capítulo 6, Paulo faz aqui algumas perguntas chamadas e algumas perguntas reflexivas para fazer com que entendamos algumas questões a respeito da nossa vida a partir do momento que nós temos esse encontro com Jesus. Paulo havia feito uma afirmação no capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a partir desta afirmação, Paulo então vai trazer algumas considerações. Havia nesse tempo ali, entre os romanos, há uma acusação que Paulo estava pregando alguns ensinos que faziam com que as pessoas não obedecessem à lei. Era uma chamada doutrina antinômica, que eles definiam alguém contrário à lei. Estavam confundindo a questão da justificação por meio da fé com uma permissão para uma vida libertina, ou seja, já que quanto mais eu peco, mais eu tenho a graça de Deus, então eu vou continuar pecando ainda mais. Então é exatamente essa argumentação de Paulo para combater essa interpretação errada daquilo que o texto realmente significa. E nós vemos aqui que Paulo vai nos mostrar algumas questões aqui nesses versículos. A primeira coisa, Paulo nos lembra que através da morte de Jesus, há então uma remoção completa do nosso pecado e da culpa do nosso pecado. Ele vai dizer no capítulo 8 que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E a outra questão que Paulo trata durante todo esse texto é a questão da eficácia da ressurreição, no sentido de trazer a cada um daqueles que tiveram os seus pecados perdoados e toda a culpa do pecado perdoado, trazer para eles então uma nova vida de santidade que vai então envolver todo o ser, toda a alma, toda a consciência, todo o corpo, a vida como um todo do cristão sincero. E essa transformação iria produzir uma transformação dia a dia na vida do cristão, para que ele se transformasse o seu caráter à imagem de Jesus. Então, essa é a forma, o pano de fundo geral desse texto que Paulo então nos traz. Mas dentro do texto, Paulo aborda algumas outras questões também que nos ajudam então a entender algumas questões para a nossa fé. Os principais indícios que ele nos traz aqui do novo nascimento, a nova vida com Cristo, é que surge no nosso coração, na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, há em nosso coração o desejo de adorar a Deus. Há em nosso coração o desejo de estar em comunhão com os nossos irmãos. Quando nós entregamos também a nossa vida ao Senhor Jesus e fomos
perdoados e toda a culpa do nosso pecado foi tirada também, há um desejo, há uma fome pela palavra de Deus, há um desejo de ver também as pessoas salvas através da evangelização, há o desejo de se buscar então uma vida santa, sem fanatismo ou legalismo, mas buscar uma vida que se aproxime do Senhor a cada dia. Então, então Paulo faz essas perguntas, traz algumas respostas, e nessas respostas Paulo então vai enfatizar algumas coisas que eu quero continuar conversando com você, destacando algumas delas ainda com você. No versículo 4 ele fala sobre a questão do sepultamento. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, andemos então em novidade de vida, ou tenhamos então todos nós uma nova vida, ou vivamos uma nova vida, de acordo com a versão que você estiver utilizando. Vejam que dentro do período do Novo Testamento, o momento da conversão a Cristo, ele era seguido do batismo, pois de algum tempo surgiu-se então aquele intervalo entre o momento que a pessoa tem um encontro com Cristo e ela é batizada, mas nos primeiros tempos do cristianismo, no Novo Testamento, o batismo ele seguia tão rapidamente ao arrependimento e à conversão. Então, era o momento em que a pessoa tinha consciência, se arrependia dos seus pecados, entregava a sua vida, confessava Jesus e ela era batizada imediatamente. Então aí, Paulo está lembrando exatamente a respeito disso, que no momento da nossa entrega da vida ao Senhor, que a pessoa ela foi batizada, ela está então agora através desses dois momentos, tanto interiormente quanto publicamente, ela está dizendo que ela morreu para o pecado, foi sepultada. O sepultamento aqui, Paulo vai falar sobre isso também no versículo 6, que o corpo sendo destruído, o sepultamento ele tem então essa ideia aqui do corpo, a deterioração do corpo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, a vida de pecado ela morreu, você morreu para o pecado, esse corpo que vivia no pecado, ele não existe mais, ele foi sepultado. Nesse sepultamento, esse corpo ele foi destruído e agora nós entendemos que que Paulo diz aqui é que naquele mesmo ato há um ato de ressurreição, há um processo imediato de morte e de ressurreição através do batismo. O ato de inserir no túmulo e o sepultamento é realizado tão logo também ao ato da ressurreição, que é o momento onde a pessoa batizada, ela saindo das águas, ela recebe essa nova vida, esse ato da ressurreição. Ou seja, aquele corpo passado, antes de entregar a Jesus a vida, ele deixou de existir, ele foi destruído. E surgiu agora, você ressuscitou recebendo uma nova vida com Jesus. E esta nova vida com Jesus que você vai viver a partir deste momento. Aí ele diz aqui no versículo 4 a respeito de se viver uma nova vida. Morreu, foi sepultado, aquele corpo do pecado ficou destruído pelo sepultamento. Ato contínuo, a ressurreição, você recebe a vida de Jesus, recebe uma nova vida com Cristo Jesus. É isso que Paulo então está nos mostrando aqui.
E aí ele diz assim: então é desse modo que nós estamos agora unidos a Ele, na semelhança da morte, assim como Jesus morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado. Com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, Paulo vai trazendo essas explicações e vai nos mostrando. Eu quero ler um outro texto com você em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Paulo diz o seguinte: os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. É exatamente isso que Paulo está nos dizendo aqui. Ao momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a semelhança da sua morte, os nossos pecados foram cravados ali na cruz. Os que morreram em Cristo tiveram então os seus pecados levados ali na cruz. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele então nos traz agora uma nova vida que só Jesus pode nos dar. Então aí ele vai trazer agora aquela explicação da nossa natureza do pecado. A velha humanidade em Adão. Ele vai então nos mostrar exatamente isso, que isso pertence ao passado. Ele diz assim: pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade, aquilo que pertencia ao nosso passado, que estava na geração, na humanidade, na descendência de Adão, foi crucificada com ele, a fim de que o corpo fosse sujeito ao pecado, fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Então, ele explica exatamente a questão de quando Deus faz o homem para viver na presença dele sem o pecado vem, altera a natureza, passamos então a viver, conforme Gênesis 5:1, na descendência ali de Adão, e a descendência do pecado. E agora Paulo vai nos dizer o seguinte: então há um resgate daquela natureza que Deus fez, que Deus nos fez no ato da criação antes do pecado. E é esse resgate que é feito na ressurreição dos mortos. Na ressurreição, quando Jesus entra no nosso coração, o corpo do pecado é destruído e agora recebemos de volta a natureza que o Senhor nos deu desde o ato da criação, lá no Éden. Então, Paulo vai dizer aqui que ele mostra então a questão do passado, aquilo que aconteceu no passado, da velha humanidade. Agora, na sequência do texto, ele então nos lembra que agora nós recebemos a nova vida com Cristo, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Nós vivemos no mundo que jaz no maligno, temos a nossa natureza do pecado implícita em nossa vida, mas nós não somos escravos do pecado, porque nós temos a convicção de que nós somos em Cristo Jesus. O pecado, ele passa a existir na nossa vida, mas com a consciência de que nós somos, então, justificados em Cristo Jesus. É exatamente o que ele diz na sequência, no versículo 7. Aquele que morreu já foi justificado do pecado, ou seja, já foi absolvido do pecado. Aquele que morreu em Cristo Jesus já foi absolvido do pecado. Então ele vai mostrando nos versículos posteriores, então, que se nós já recebemos esta nova vida, já ressuscitados dos mortos, Cristo não vai morrer novamente, ou seja, uma vez só, de uma vez por todas, porque quanto a morrer para o pecado, morreu uma vez por todas para os pecados, todavia quanto a viver, você então passa a viver para Deus. E o versículo 11, ele diz aqui, nos lembra aqui, que desta maneira considerai-vos mortos para o pecado, mas em Cristo Jesus.
Então nós vemos aqui, mais uma vez, esta realidade espiritual dessa nova vida que nós temos. Então ele vai, depois na sequência, versículos 12 ao 14, nos chamar a atenção para que nós não deixemos-nos dominar pelo pecado, para obedecer à vontade do pecado, mas para que nós venhamos então a viver essa nova vida com Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, Paulo nos fala a respeito então desta nossa nova vida. Ele diz assim: e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então vejam, Paulo está nos dizendo aqui que a partir desse ato nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para Ele, vivemos para Jesus, vivemos para aquele que ressuscitou, que morreu, mas ressuscitou. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Pedro também nos lembra essa ação de Jesus na nossa vida. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 24, que diz assim: e ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, nós fomos então sarados ou curados. Portanto, meus irmãos, esse ensinamento do Senhor a respeito da nossa vida diante de Jesus, da obra salvadora de Jesus, da obra na cruz que nos trouxe a salvação, serve então para nós entendermos a questão do nosso pecado. A Bíblia nos ensina, João nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. A confissão nos faz então perdoados, isentos do poder do pecado sobre a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós passamos então agora a viver uma nova vida e declarando a cada momento que Jesus como Senhor da nossa vida, a nossa vida não mais pertence a nós mesmos, mas pertence ao Senhor. Se ela pertence ao Senhor, que nos tirou da morte espiritual, que no ato desse sepultamento, desse corpo do pecado ser sepultado e nos ressuscitou para a nova vida, e nos ressuscitou para Ele, para vivermos para Ele. E quando nós vivemos para Ele, nós queremos viver à semelhança dEle, buscando nos tornar como Jesus se tornou, buscando Jesus como a referência da nossa vida, enfrentando os problemas que nós temos diante de nós, sabendo que eles são reais, enfrentando as adversidades, não as ignorando, mas sempre olhando para Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. E é assim que nós teremos então uma vida vitoriosa, uma vida com Jesus, uma vida onde o nome de Jesus é exaltado e é glorificado através das nossas ações. Então, os versículos 12 ao versículo 14 falam sobre essas nossas ações, através do nosso corpo, a apresentar os nossos corpos, a entregar a nossa vida, porque agora não pertence mais a nós mesmos, pertence àquele que nos tirou das trevas do pecado e nos deu uma nova vida. Então fica aí o desafio para você viver a nova vida com Cristo. Ele morreu por mim e por você. Ele ressuscitou da morte para trazer vida a mim e você. Quando nós
participamos da ceia do Senhor, como faremos daqui a pouco, nós estamos exatamente fazendo essa declaração de fé. Essa declaração de que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós somos de Jesus. Declarando, através desse momento, nesse ato de obediência ao Senhor, através da ceia do Senhor, declarando que Jesus é Senhor da nossa vida, que nós obedecemos à palavra do Senhor, que vivemos a vida com Jesus e que assim nós então podemos agora buscar uma vida a cada dia a vivermos a semelhança de Jesus. Que nesta noite o Espírito de Deus traga ao seu coração esse entendimento. Que o Senhor traga para você essa compreensão da obra salvadora de Jesus na cruz por mim e por você. Que você declare Jesus Senhor da sua vida. Que você possa viver com Jesus. Não importa as dificuldades que você esteja passando hoje, Jesus ele assume o controle da sua vida. Ele disse que nós teríamos aflições, passaríamos problemas, mas ele nos disse que se nossa fé tivesse firmada nele, ele nos faria muito mais que vencedores. Foi o que Paulo nos ensinou. Paulo sofreu todo tipo de perseguição, mas ele disse que em Cristo nós nos tornamos muito mais que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você tenha essa convicção na sua vida, que você viva esta verdade na sua vida hoje, que você entregue a sua vida a Jesus se você ainda não o fez, que seja esse o momento de você se entregar a Jesus e pela fé receber Jesus como Salvador da sua vida. Não deixe que o fato de você ter a convicção que Jesus morreu por você te leve à prática do pecado, mas que essa convicção que você tem de que Jesus fez por você te leve para mais perto de Jesus. Que você viva com Ele, que você seja vencedor em Jesus, que Ele seja a razão da sua fé, a razão da sua vida. Você glorifique ao Senhor a cada momento, honrando ao Senhor através das suas palavras, suas ações, do seu comportamento, do seu corpo, que você glorifique a Jesus em todo momento da sua vida. Que Ele te abençoe, que Ele te dê entendimento nesta noite para viver esta nova vida, hoje e em todos os dias da sua existência. Que Ele mesmo revele essa presença e esse poder na sua vida agora. Então nós vamos orar agora. Nós vamos orar colocando a sua vida diante do Senhor, apresentando ao Senhor a sua vida, as suas necessidades, apresentando ao Senhor o nosso desejo de ver você transformado pelo poder desse nome de Jesus, que muda as histórias, que transforma as vidas, que realmente faz maravilhas em cada um de nós. Vamos orar, feche os seus olhos, se você puder fazer isto, e vamos nos unir em oração neste momento. Senhor, somos tua igreja, Pai, reunidos aqui ou reunidos na casa dos nossos irmãos, nós somos tua igreja que professa o teu nome, que confessa Jesus como Salvador e Senhor. Somos o teu povo, Deus, transformados pelo poder do nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa agora, ó Deus, testificar no coração de cada um essa nova vida com Jesus. Pai, que cada um possa assumir essa nova vida com Cristo, honrando ao Senhor Jesus, confessando a Jesus os seus pecados, assumindo essa nova postura em Jesus, honrando ao Senhor através das atitudes, das palavras, do comportamento, através do dia a dia, Deus, que cada um possa glorificar o teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, agora
a vida de cada uma das pessoas que está agora acompanhando conosco aqui. Visita essa família, Deus, que atravessa crises, dificuldades, traz paz aos corações, que eles estão enfrentando enfermidades em casa, traz cura para as enfermidades. Que o Senhor possa, Deus, tirar todas as dores assim, e que haja paz nesse coração agora, Senhor Deus. Deus, o Senhor possa tirar toda a angústia do nosso coração, a aflição, a ansiedade. Traz paz ao nosso coração. A paz que o Senhor nos dá é uma paz que o mundo não pode conhecer, porque ela vem do Senhor e só aquele que se relaciona com o Senhor conhece essa paz. Então, Deus, que essa paz se concretize agora nesta vida, nesse momento, Deus. Quando iremos participar da ceia do Senhor, esse momento tão especial da nossa vida, ó Deus, como igreja do Senhor que está espalhada em diversos lugares, não uma denominação religiosa. Aqui agora não somos mais a Igreja Batista do Bairro Industrial apenas, mas somos a tua igreja com pessoas de vários grupos denominacionais. Somos o teu povo, Pai. O Senhor morreu na cruz para edificar a sua igreja, independente a que grupo pertencemos, somos o teu povo, somos a tua igreja. Então, Deus, em nome de Jesus, quando vamos participar da ceia do Senhor, que haja em nós essa convicção que o Senhor está nos preparando também para o dia que estaremos para sempre com o Senhor. Nos dê o entendimento da nova vida com Jesus, da entrega da nossa vida para Jesus e recebe a nossa vida nesta noite nas tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus queridos, aqueles que chegaram depois e quiserem ainda participar da ceia, podem fazer isso também. Nós vamos ter esse momento da ceia do Senhor. O Senhor Jesus deu esta ordem como igreja de que nós celebrássemos a ceia do Senhor. Então, deixe-me só destacar aqui, nós vamos ler o texto da ceia. Algumas pessoas, tanto da igreja, outras pessoas chegaram, eu preciso destacá-las para nós lembrarmos aqui que nós somos esta igreja que está reunida agora. O irmão Éder está lembrando aqui que ele está lá na casa da nossa Maria Efigênia, a Marta está lá também com eles, reunidos, participando da ceia do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. A Minu, Rosana, Duda, Machado, Valdeci Vieira. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Continue aí assistindo com a gente, tá bom? Jenny Ribeiro, Jenny, que bom te ver por aqui. Paz do Senhor Jesus, meu querido, Deus te abençoe grandemente. Márcia, Deus abençoe sua vida, sua casa grandemente. Gleice de Paula Melo, Marinete Pereira, Renata Gadoni. Renata, Deus abençoe sua vida, viu? Grandemente. Sueli Teixeira, Machirley aqui, mandando as palavras de saudações. Se morrer, morro com Cristo, e viver, vivo para Cristo. Isso mesmo, é assim mesmo que tem que ser a nossa vida. Maria José Rodrigues, que é Lucimar, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Cristo realmente é tudo na nossa vida, né, Valdeci? Isso mesmo. Shirley, Minu, algumas pessoas aqui manifestando. Rosana, pastor Zé Walter, Sueli, se todos guardassem esta mensagem no coração, o mundo seria bem melhor de viver. Isso mesmo, né, meu Valdeci? Que o Senhor possa fazer essa obra nos corações, transformando as vidas, né, através do poder do nome de Jesus. Muito bem, a ceia do Senhor é um momento muito especial, né, da nossa vida como igreja, né? Participarmos da ceia do Senhor é um privilégio muito grande, porque é um momento onde nós estamos declarando a nossa fé, a nossa confiança no Senhor de forma total, né? Nós temos aqui conosco o cálice, o pão, e
nós vamos ler um texto onde Paulo nos ensina então a respeito da ceia do Senhor. Versículo 23, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim: eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão, bebedes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Esta é a razão de ser da ceia do Senhor: anunciar, proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós estamos aqui hoje cumprindo esta ordem de Jesus. E você vai também nos ajudar a cumpri-la aí de onde você está, participando então conosco da ceia do Senhor. Então, que o Senhor te dê sabedoria, te dê entendimento. O texto nos diz que a ceia do Senhor é um momento de vitória, é um momento de alegria, porque nós declaramos a vitória sobre o pecado e uma nova vida que Jesus nos dá a partir da entrega da nossa vida a Jesus. Que Ele te dê esse entendimento para participar da ceia do Senhor, então, nesse momento também. Eu gostaria de... aqui, nós temos algumas pessoas aqui, né? Hoje que está participando da ceia com a gente também, aqui hoje, né? Além de Eudininha, Azinha, Miriam estão aqui também, né? E então nós vamos participar aqui da ceia do Senhor, estamos juntos aqui para esse momento, como parte da igreja, podemos então, junto com vocês, aí unidos a vocês, cada um aí nas suas casas, então participarmos desse momento especial da nossa vida como igreja, a partir da ordem de Jesus, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. É isso que nós fizemos através da meditação desta palavra nesta noite, e é isso que nós fazemos através da ceia do Senhor. Uma lembrança que sempre gosto de deixar claro para os irmãos quando nós participamos da ceia do Senhor é lembrar que nós temos diante de nós esses elementos, o cálice e o pão que nós tomamos, eles nos lembram aqui, fazer isso em memória de mim. Quando nós comemos o pão, Jesus não está nesse pão, como também o suco continua sendo suco. São elementos que nos fazem lembrar que o corpo de Jesus foi moído na cruz pelos nossos pecados, nos purifica dos nossos pecados. Então são elementos que Jesus ensinou aos seus discípulos também para fazerem isto, para lembrarem daquilo que ele fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, esses são elementos que representam aquilo que Jesus fez por nós. A ceia do Senhor, portanto, é um momento de alegria, porque é o momento de celebrar a vitória sobre a morte, sobre o pecado e a ressurreição para a nova vida com Jesus, agora e também na eternidade. Que você tenha esse entendimento. Nós vamos então agora proceder. Você está aí na sua casa, pegue o seu pão, o seu cálice, aqui também. O pessoal que está aqui podem pegar aqui. E nós vamos então pegar aqui o pão, pegue aí o cálice. Muito bem. E são esses os elementos da ceia do Senhor, né? Muito bem. Então nós temos aqui algumas pessoas aí com a gente também hoje, né? Participando da ceia do Senhor, né?
Muito bem, então vamos, você tem vontade, você pode comer o pão, tomar o cálice nessa expressão de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, nesse momento. Vamos comer o pão e tomar o nosso cálice. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por esse momento. Então vamos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos dá para participarmos da ceia do Senhor. Obrigado por essas pessoas que estão aqui conosco e participam hoje também da ceia. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos, espalhados em lugares diferentes, mas todos unidos, Deus, num só objetivo, que é proclamar a morte do Senhor até que o Senhor volte. Pai, que a ceia do Senhor possa renovar a nossa fé no Senhor, o entendimento da nossa visão como igreja do Senhor Jesus nesse tempo, Pai. Então, em nome de Jesus, recebe, Pai, cada vida agora no altar do Senhor. Obrigado, Deus, porque como igreja o Senhor nos dá esse privilégio de relembrar essa manifestação viva do Senhor por nós a cada dia. Espírito Santo do Senhor possa nos trazer essa revelação e clareza do significado espiritual também desse momento, Deus, para que nós venhamos a ser igreja do Senhor Jesus, que ame e honre o Senhor Jesus em todo momento, Pai. Se alguém que está conosco hoje, que não conhece Jesus como Salvador, que seja esse um tempo de salvação para cada um. Que a morte do Senhor é anunciada, proclamada, que possa haver salvação e transformação de vida, porque a palavra do Senhor possa, então, agora penetrar nos corações e transformar as vidas e levando cada uma a viver a nova vida com Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber a nossa gratidão por tudo, Deus, que vivamos com Jesus e em Jesus todos os dias até a sua volta. E quando o Senhor voltar, que nós possamos estar com o Senhor para sempre também no Reino Celestial. Recebe, Deus, a honra e a glória que pertence somente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, deixa eu destacar aqui, antes do encerramento, algumas pessoas aqui que nos mandaram algumas palavras aqui. A Márcia está lembrando aqui que ela está assistindo junto com a mãe dela. Márcia Regina. A sobrinha da Fátima. Márcia, sua vida. O Desi está falando aqui com a gente também. A Valentina chegou lá, está junto lá também, né, Valentina? Deus abençoe sua vida. Valdeci, missionário da Igreja Evangélica Quadrangular, meu querido, Deus abençoe sua vida, viu? Grandemente. Os irmãos aqui estão expressando a sua adoração ao Senhor, gratidão, né? Meus irmãos, antes de nós encerrarmos, eu quero só lembrar a todos vocês que os vídeos das nossas tradições são publicados no canal no YouTube, pr.paulocésar, César com Z de Carvalho. E lá você pode ter acesso aos vídeos e compartilhá-los com quem você assim o desejar. Daqui a pouco esse vídeo já estará publicado lá também. Também lembrando aos irmãos, terça-feira nós teremos um novo encontro, 19 horas. E lembrando que nós estamos em oração para que o Senhor possa confirmar o propósito dele quanto à questão do retorno presencial no tempo do Senhor. Sabemos que, segundo as projeções, esses dias próximos serão decisivos nessa questão
do vírus, mas nós cremos que o Senhor está guardando e protegendo a vida dos irmãos. A palavra de Deus nos ensina, o salmista nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, então vigia a sentinela, né? Então, que o Senhor possa estar guardando a sua vida, guardando a sua casa todos os dias de todos os males. Os irmãos que são membros da igreja, que têm tido o entendimento de fidelidade ao Senhor através dos dízimos e ofertas, podem continuar fazendo através da conta da igreja ou através do seu envio, que nós encaminhamos então para os depósitos. Então, que você possa participar para que a igreja possa continuar honrando com seus compromissos que continuam existindo, né? Então, você possa participar da vida da igreja como um todo. Deus possa te abençoar, possa te dar uma semana em paz, uma semana vitoriosa, e a bênção do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja presente na sua vida. Viva em Jesus continuamente, que Ele te guarde e sustente a sua vida, cada instante, cada momento. Viva com Jesus e tenha uma semana vitoriosa, uma semana muito abençoada. Que você possa honrar a Jesus, que te tirou da morte, das trevas, do pecado e te deu uma nova vida em Jesus Cristo. Que Ele te abençoe e te guarde todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.